Ok, então retomou-se a gravação para a segunda parte. A segunda parte vamos fazer exercícios, tá? Então eu trouxe algumas lâminas com exercício para a gente hoje não ficar só na teoria. Então deixa eu escolher aqui. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui, puxa, esse aqui, ó. Esse exercício aqui é do Enem. Estão observando? Sim. Esse exercício aqui, ele não é muito simples, tá? Porque tem que enxergar uma coisa que não é muito fácil. Que é o seguinte. Vamos lá. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, é o segundo terreno, agradou ao filho mais velho, e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Bom, olha só. Vamos então aqui traduzir o que o exercício está me dizendo. Tem um filho mais novo e um mais velho. O mais velho, ele já olhou esse terreno todo desgraçado aqui, ó. Esse terreno tá feio pra caramba, o corte dele, né? Tipo uma esquina aqui, com uma avenida passando aqui, mais um portãozinho aqui. Esse terreno tá todo recortado. E aí, esse terreno... Deixa eu botar aqui com 2. Esse terreno aí, ele já comprou. Ele é o filho mais velho. Então diz, o formato convencional, agradou o filho e já foi comprado. Então isso aqui do filho mais velho. Certo? E esse aqui do filho mais novo. Só que o filho mais novo, ele quer um terreno que seja retangular. É um terreno, vamos dizer assim, convencional. E só que ele quer que o comprimento do terreno tenha 7 metros a mais que a largura. Inclusive, isso não precisaria vir informado na figura, mas o exercício, de repente, facilitou. Ó. Ele colocou aqui a x para a largura e colocou aqui x mais 7 para o comprimento. Claro, né? Está dizendo, o comprimento tem que ter 7 a mais que a largura, um é x, o outro é x mais 7. Mas essa informação poderia não ter vindo no desenho, tá? Se x e x mais 7. Tu teria que saber que seria assim. Bom, então eu estou explicando o que aconteceu até aqui no exercício. Terreno mais velho, terreno mais novo. Uma coisa que não dá para esquecer é que tu vai comprar esses 2 terrenos com áreas de mesma medida. Ah, isso aí, ó, é importante. Esta área aqui, se eu chamar de área 1, terreno do filho mais novo, tem que ter a mesma área do terreno do filho mais velho, para que ele não seja injusto na divisão, né, e dê um terreno maior do que o outro. Só vai mudar o formato. Entenderam até aqui? Sim? Sim. Aí vem a pergunta. Para satisfazer o filho mais novo, quer dizer, para comprar a área do mais novo, já que a área do mais velho já foi comprada, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Lembra que ele falou que o comprimento tem que ter 7 a mais da largura? Sim? Sim. Então eu vou procurar nas alternativas aquelas que têm 7 metros, uma medida tenha 7 metros a mais do que a outra. Para economizar o trabalho de vocês, sabe o que acontece? Todas as alternativas têm a medida maior com 7 metros a mais do que a menor. Ou seja, esse critério nessa questão não adiantou nada para mim. Pelo menos o meu raciocínio está certo. Eu sei que o lado mais comprido tem 7 a mais do que o mais curto, mas isso foi colocado em todas as alternativas. Então não me adiantou muito. Mas vamos supor que eu tivesse 2 alternativas que a diferença entre elas fosse de 6 unidades. Essas 2 estariam fora. Dá para entender o que eu estou falando? Uhum. Então tá. Bom, então eu vou ter que pensar nisso. Não entendi, senhor. Não entendeu? É assim, ó. 7,5, tá? Para 14,5, 14,5 tem 7 a mais do que 7,5. Tem 7 a mais. 16 tem 7 a mais de 9. 16,3
tem 7 a mais de 9,3. 17 tem 7 a mais do que 10. E 20,5 tem 7 a mais do que 13,5. Então, em todas as alternativas, um lado tem 7 a mais do que o outro, que é o que eu pretendo. Ó. Um lado tem que ter 7 a mais do que o outro, certo? Então, isso não me ajudou muito no exercício, porque todas têm 7 a mais. Mas se eu tivesse uma alternativa onde a diferença entre o maior e o menor não fosse 7, fosse mais do que 7 ou fosse menos do que 7, eu descartaria como resposta, entende? É uma forma de eliminar a alternativa. Certo? Certo, entendi. Tá. Então tá. Então agora eu vou pensar na resolução. Essa é agora a parte mais chata. Única coisa que eu sei, que as áreas são iguais. Então se eu calcular esta área aqui, ó, que é uma figura bem feia, tem que ser igual a esta área. Esta área aqui, ela tá a princípio mais legal, né? Essa área do terreno do filho mais novo é um retângulo. A gente viu isso na primeira aula de geometria plana lá. Já posso até colocar aqui que a área dessa figura aqui, a área 1 do filho mais novo, é base vezes altura, né? Um lado vezes o outro. Dá para dizer que é x mais 7 que multiplica x. Certo? Faz sentido isso? Faz, né? Esta área aqui é x mais 7 vezes x, base vezes altura. E esse x mais 7 vezes x dá a mesma coisa que a área desta figura aqui que está toda com as medidas. Ó. Vai dar a mesma área. É como se eu recortasse... É como se eu recortasse aqui, ó. Recortasse com uma tesourinha esta área e fosse colando aqui, ó. Ia dar certinho. Esta área ia cobrir exatamente essa área 2. Mais ou menos isso. Bom, qual é a parte difícil? Eu tenho que calcular esta área 2. E esta área 2 eu vou fazer, então, igualdade aqui. Eu vou ficar assim, ó. Eu vou ficar aqui área 1, que é x mais 7, que multiplica x. Isso é igual à área 1, mas também é igual à área 2. Então, eu vou ter que calcular essa área 2, que ela é possível porque ela está toda numérica, para botar aqui, ó. Quando eu botar aqui, eu resolvo o valor do x. É isso. Entenderam? Então, o meu problema aqui é calcular esta área. Alguém tem alguma ideia de como eu posso calcular esta área 2? Porque é uma figura estranha, né? Não é quadrado, não é hexágono, não é triângulo. Parece um triângulo, né? Mas não é. Nem trapézio. Alguém tem ideia? Não teria como dividir, não sei. Boa, boa. Olha só, quando a figura for estranha, numa questão de área, for estranha, normalmente tu tem que fazer o quê? Repartir a figura em pedaços, beleza? Às vezes tu vai completar também alguma coisa que falta, mas normalmente é dividir a figura em pedaços. Bom, então vocês já acertaram 50%. Agora, qual seria o melhor jeito de dividir essa figura aí? O que vocês acham? Acho que dá pra tirar um triângulo, mas daí eu não sei como é que ficaria depois. Tá, muito bem. Como seria esse triângulo? Pois é. Cortando É aonde? que me complica, é aquele, é onde diz ali os 3 metros pequenininho, né? Uhum, Daí isso aí complica. uhum. Mas é com triângulo. Tem que dividir. Isso aqui é difícil mesmo de enxergar, não é fácil não. A divisão é essa aqui, ó. Olha só como vai vir. Quando eu fizesse... Meu Deus, por que eu não pensei nisso, Sor? É simples. Deixa eu aqui diminuir. Deixa eu fazer de vermelho. Olha só, a divisão tá aqui, ó. Daqui até aqui.
fazer melhor. Olha só, tá aqui a divisão correta. E aí, o que eu consegui aqui? 2 triângulos, tá? 2 triângulos. Então, como tu falaste, eu vou conseguir triângulo? Sim, na realidade 2. E olha o que é legal, que eu consigo 2 triângulos de que tipo? 2 triângulos. Como é que é o nome desses triângulos? 2 triângulos retângulos. Então, eu consigo 2 triângulos retângulos. E aí, eu vou calcular separadinho. Eu vou calcular isso aqui, vou chamar isso aqui de área, sei lá, triângulo A. E aqui um triângulo B. Para não chamar de 1 e 2, né, que eu já chamei de área 1 e área 2. Então, triângulo A e triângulo B. O triângulo A, bem tranquilo, ó. O triângulo A, olha só. Triângulo retângulo, nós vimos lá na aula de triângulos. Lembra como é que é a área de triângulo, retângulo? Isso tem que lembrar. Como é que é a área de triângulo, retângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a base e quem é a altura? Os catetos. Lembra? No triângulo retângulo, a base e a altura funcionam como os catetos. Ou os catetos funcionam como base e altura. Então, um cateto é 15. Dá para dizer que é a base. O outro cateto também é 15, por coincidência. Dá para dizer que é a altura. E aí divide por 2. E aí 15 vezes 15 dá 225. 225 meios. Tu pode dividir isso por 2, dá 112,5. Ou pode deixar assim. Eu vou deixar assim por enquanto. Então isso é a área do triângulo maior, que é o A. E o triângulo menor, que é o B, a área. Esse triângulo B também é um triângulo retângulo. É ou não? Como é que é a forma de área de triângulo retângulo? Cateto vezes cateto divide por 2. Quem são os catetos desse triângulo B? 13 e 21. Isso, 13 e 21. Então, 3 cateto, que um é a base e outro é a altura. 3 vezes 21 divide por 2. 3 vezes 21, 63. 63,5. Que se tu dividir por 2, vai dar 31,5. Então, se eu somar essas duas áreas agora, vai dar a área 2. Olha isso! Acabei de calcular a área 2. Viu como agora ficou fácil? 225 meios divide, aliás, soma com 63 meios. Como eu resolvi não dividir por 2, né? O denominador ficou o mesmo. Então, eu tenho aqui sobre 2. 225 com 263, isso vai dar 288. Olha só que legal. 288 divide por 2 dá 144. Área 2 igual 144, no caso aqui, metros quadrados. As dimensões estão em metros. Está aqui a área 2. É a parte mais trabalhosa do exercício. Então, se isso aqui é 144 metros quadrados, esse aqui, que tem a mesma área, também é 144 metros quadrados. Então, x mais 7, que multiplica x mais 7, que multiplica x, é igual a 144. Tá aí. Beleza? Aí tem duas maneiras de fazer. Tem a maneira na categoria, né? Professor, Oi. mas daí, aquele ali, o retangular, não é 7 metros maior Sim. que a outra figura? Daí não teria mais 7 metros. Como assim que a outra? Qual outra figura? Ali, ó, senhor. No retângulo, Uhum. tem 7 metros, ó, maior do que... Ah, tá, nossa. Entendi. Confundi. É 7 metros maior que a largura. Que é a largura do próprio terreno. Por isso que ele chamou aqui ó, de x e x mais 7. É mais 7 do próprio terreno, não do outro. Isso aí. Beleza? Bom, aí quando chega nessa parte, tem duas formas de fazer, tá? Uma forma, claro, né, vai fazer distributiva aqui, a gente tem o cacoete, né, tem o vício de fazer x vezes x, x ao quadrado, ok?
x vezes 7, 7x, ok. Já vou levar esse 144 para cá menos, ó, menos 144, igual a zero. E olha só quem apareceu, a equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Ou soma e produto, tá? Tu pode fazer também por soma e produto. Quem sabe resolver por soma e produto, dá para aplicar soma e produto aqui, certo? Bom, então tem que resolver isso, tá? Vamos resolver, vamos resolver. Ó, vou fazer aqui, ó, x igual... Vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Ou eu preciso escrever aqui? Vocês que sabem. Menos b. Uhum. Mais ou menos. Raiz quadrada. Uhum. Isso aí. Boa. É isso aí. Então isso aqui o que é? É o valor do x. Então vou começar a substituir, Wellerson. X igual, aqui ó, menos b, menos, o b é 7, menos 7, mais ou menos, raiz quadrada, b quadrado, o b é 7, 7 ao quadrado, já vou meter um 49 aqui, ó. Ok? Aí menos 4ac, aqui eu vou fazer devagarzinho, ó, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, ih, rapaz, isso aqui vai dar grande, menos 144. Ok, divide-se por 2 vezes o a, 2 vezes 1. X igual, menos 7, mais ou menos, raiz de. Aqui eu tenho 49. Aqui menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 144. 4 vezes 144 dá 400. 560, 560 com mais 16, 576. Tá? Então, se não faz a conta, né? 4 dá 400, 160 dá 560, 16, 576. E aí divide, aqui é 2 vezes 1, não é 21. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, x igual, menos 7... Que feio. Menos 7, mais ou menos. 49 mais 576, já vou fazer aqui, ó. Fazer uma raizinha separada aqui na falcatrua, ó. Isso vai dar 624, 25. 6, ah, que delícia. Por quê? Porque raiz 625 é exata. Dá 25. Então, menos 7 mais ou menos aqui 25, que é a raiz 625, divide por 2. Aí eu tenho menos 7 menos 25 sobre 2. Que eu não preciso nem fazer. Por quê? Por que eu não preciso dar continuidade nessa parte aí, nesse x? Vai dar negativo. Porque vai dar negativo. Tá, mas por que não pode dar negativo nesse exercício? Porque é um comprimento de um terreno. Isso, claro, é o x ali, ó, é a largura do terreno, e depois tem x mais 7, é o comprimento do terreno. Então não tem como ser negativo, então eu não preciso nem dar andamento nisso, não vou perder meu tempo. E eu vou só focar aqui no positivo. Menos 7, com mais 25, divide por 2. Menos 7 com mais 25, isso vai dar aqui 18. 18 por 2, 9. Olha só, nasceu, hein? 9. O que é 9? É o x. Isso aqui é 9. O outro, o que é? X mais 7, 9 mais 7. 16. Então, quais são as dimensões do terreno? 9 e 16. Letra B. Era esse o exercício. É um exercício simples? Não. Mas dá para resolver? Dá. O que eu acho que era o mais difícil nesse exercício? Enxergar essa divisão aqui, ó. Enxergar que eu tinha que dividir em 2 trianguinhos. Eu acho que era o mais chatinho. Certo? Bom, antes de encerrar a discussão desse exercício, e antes que vocês até coloquem perguntas, quando chegou nessa parte aqui, ó, quando chegou nessa parte aqui,
eu disse assim, olha, tem duas maneiras de fazer. Eu posso fazer a Bhaskara, o someproduto, ou eu posso fazer um outro raciocínio. Mas aí eu dei uma desconversada e fui resolver, que deu um certo trabalho fazendo isso aqui, né? Eu perdi um bom tempo fazendo essa fórmula de Bhaskara aqui, aplicando a fórmula de Bhaskara. Mas aqui, ó, eu podia já fazer um raciocínio, sem nem mesmo cair na equação do segundo grau, a partir daqui. Por que, Sor? Porque, olha só, o que eu estou observando? Que quando eu multiplico um lado, que é o x mais 7, pelo outro, que é o x, o comprimento vezes a largura, está dando 144. Então, o produto tem que ser 144. O que eu faria? Eu pegaria as alternativas e ficaria multiplicando, ó, as duas medidas para ver qual delas que dá 144. Ah, isso eu não acredito. Por que eu não pensei nisso? Pois é, por isso que a gente está fazendo aula, para a gente ver que existem essas manhas aí, existem esses atalhos. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 vezes 17, porra, 170. Então não deu 144, não pode ser um lado vezes o outro. Então não eras. 13,5 vezes 20,5. Pô, 20 vezes 13, isso vai dar 260, já dá aqui 200 e cacetada. Né? Já dá 260. Ih, nem perto. 9 vezes 16,5, aqui fica perto, ó. Essa aqui a gente até pode deixar para depois, mas eu estou vendo que 9,3 vezes 16,3 vai dar quebrado, né? Porque aqui, ó, 0,3, 0,3 vai dar alguma coisa aqui, 0,09. Vai dar, aliás, 0,9. Vai dar alguma coisa assim quebrada. Certo? 7,5 com 14,5, mesma coisa. Vai dar até menos aqui, né? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 4, 28. Isso aqui vai dar perto de 100. E aí eu tenho 9 vezes 16, que é o mais redondo de todos, ó. E aí se eu multiplico 9 vezes 16, adivinha quando é que dá? Exatamente 144. Então é a alternativa B. Entenderam essa viagem que eu estou fazendo agora? Sim, sim. Ah. Então eu economizava essa fórmula de Bhaskara aí. Eu já tinha visto que não ia ter vírgula. Eu já tinha excluído as outras e tinha ficado com B e D. É, exatamente. Eu não teria como dar meio ou 3 porque os valores do triângulo estavam todos bonitinhos. Exatamente. Tranquilo. Também. Certo? Muito bem. Então esse exercíciozinho aí. Tá? Depois vocês podem com calma dar mais uma olhadinha, né? Vai ficar gravado. Eu já coloco o vídeo aí possivelmente hoje mesmo. E aí já podem olhar aí amanhã. Tem feriado segunda, né? Desligamento do Brasil de Portugal, desligamento político, que aí o pessoal chama de independência aí. Então, segunda-feira tem esse feriadinho aí. Muito bem. Então tá, vamos fazer mais um? Pelo jeito vocês... Esse foi punk, né? Vamos fazer um mais suave, fazer um exercíciozinho suave, olha só. Esse aqui, ó. Que é do Enem. Essa questão aqui, ela é da última prova do Enem. É dessa prova agora de 2019. Certo? Questão de dobradura, tá? É uma questão típica de geometria plana. Quase todo livro de ensino médio, ou até mesmo de ensino fundamental, tem uma questão aí envolvendo dobradura. O Enem não coloca todo ano, mas coloca de vez em quando uma questão que envolve dobradura. Certo? Então essa questão aqui é uma questão bem típica de dobradura, e questão de dobradura tem um segredo, tem uma manha que tu faz que ela fica muito fácil de ser resolvida. Então é isso que eu vou mostrar para ti, como que tu age se aparecer uma questão de papel dobrado. Ou pode ser também uma chapa dobrada, às vezes não é um papel, às vezes é uma chapa metálica que os caras fazem uma dobra para fazer um corte, e lá, eles fazem umas historinhas assim. Só abastecer aqui mais um pouquinho de todinho quente, que é para manter a pança sempre em crescimento, né? Já que a gente está em pandemia, é momento de crescermos, né? Crescermos não só intelectualmente, como também em tamanho. E aí, essa questão diz assim, faz uma historinha, né? Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori é dobrar, kami,
papel. Então, tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Bom, aí é só uma introdução, isso não serviu para porcaria nenhuma do exercício. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, a primeira dobrada que a moça dá, que a jovem dá, é essa aí, ó. Dobrou a folha de 18 por 12 com esse formato. Tranquilo? E aí vem a pergunta. Após essa primeira dobradura, pergunta a medida do segmento AE. Então, ele quer saber quanto ficou AE. Simples assim. Então, já vou até meter um X aqui, ó, onde ele está perguntando. Aqui, ó. Quanto vale esse X? Certo? Muito bem. Qual é o segredo de exercícios de papel dobrado? É fazer o contrário, é desdobrar o papel. Em geral, é isso que vai fazer. Imagina, está dobrado assim. Se eu desdobrar o papel, vou usar uma cor azul aqui, a folha ficaria... Lembra que a folha era 18 por 12? Ficaria assim, ó. Ó. Estão observando? Tu consegue observar que esse triângulo aqui, ó, é o mesmo que esse aqui? Eu só dobrei lá para cima. Consegue ver que é o mesmo? Sim ou não? Sim. E aí é muito mais fácil tu resolver essa questão nesse triângulo pontilhado do que lá em cima. Ó, então na realidade eu vou fazer... Opa! Meio espesso. Vou diminuir aqui. E aí eu vou botar uma cor bacana. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então eu vou fazer a resolução nesse triângulo que eu acabei de criar, nesse triângulo vermelho, porque é o mesmo do triângulo ali, né? É como se esse ponto D aqui, ó, esse ponto D, ele estivesse aqui, ó. Esse aqui é o ponto D, dobrou, ficou lá em cima. E aí eu vou resolver esse X nesse triângulo. Quanto mede esse lado aqui, nesse triângulo vermelho? 12. Fácil, né? É só olhar para o outro lado lá. E quanto vale esse cateto aqui? 6? 6, claro, né? Porque tudo lá em cima, ó, é 18 e aqui eu tenho 12. Então isso aqui é 6 centímetros. E aí o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. Tu lembra que a gente trabalhou isso lá na primeira aulinha de plana? Pi ao quadrado igual cat ao quadrado mais cat ao quadrado. Hipopótamo ao quadrado é igual gato ao quadrado mais gato ao quadrado. Aqui é o cateto 1 e aqui o cateto 2. Hipotenusa quem é? É o que eu quero. É o x. Todo mundo reconhece? Cateto quem é? 6. 6 ao quadrado. Quem é outro cateto? 12. 12 ao quadrado. X ao quadrado igual a 36 mais 12 ao quadrado, 144. Vai dar redondo, ó. X ao quadrado igual 170, 180. Então, o x é igual... Vou fazer aqui embaixo. X é igual a raiz positiva de 180. Tá aí a resposta. Eu olho nas alternativas e não tem. Bom, já sei que não é 12. Por quê? Porque raiz de 180 é quebrada, né? E não é 12. 12 vezes 12 é 144. Então, eu tenho que buscar ali dentro daquelas raízes quebradas, qual delas que equivale à raiz quadrada de 180. Bom, aí eu vou fazer extração de fator. Lá no início da aula de hoje, nós tínhamos lá, se não me engano, era o 12, né? Que ficou assim, uma raiz de 12. E eu fiz uma fatoração aqui dentro e tirei o fator da raiz. Lembra? Acho que foi a Duda que perguntou, foi a Fátima, não lembro. Quem perguntou sobre isso? Eu quem? Fátima. Fátima, isso. Perguntou sobre isso. Então, eu vou usar aqui a mesma técnica para fazer essa simplificação.
Então isso é um dos processos de simplificação de raiz. Chama extração do fator do radicando, ou seja, tirar coisa de dentro da raiz. Não dá para tirar a raiz toda, mas dá para tirar um pedaço. E como se faz isso sem chance de se perder muito? Pega o 180 e vai decompondo. Por 2, 90. Por 2, 45. Não dá mais por 2. Dá por 3, que dá 15. Outra vez por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. Aí eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Né? Por que eu faço questão desses quadrados? Porque a minha raiz aqui ela é quadrada. Olha só como fica bom. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E o 5, senhor? O 5 não tem quadrado. O 5 eu só repito ele. Aí eu consigo aqui, ó, cortar a raiz com potência. Cortar a raiz com potência. Esse 2 e esse 3, eles pulam para fora da raiz. Então eu tenho fora 2 e 3. Vou fazer bem devagar, ó. 2 fora, 3 fora. E o 5 permaneceu dentro. 2 vezes 3, 6. 6 raiz quadrada de 5. Letra D. Tranquilo? Essa bem mais suave, né, que a outra. Isso caiu na última prova. Ó. Isso aí é uma coisa que dá pra matar, entendeu? Dá pra acertar uma questão dessa. Uma questão que não dá pra desperdiçar e muita gente erra. Porque vai começar a tentar fazer aqui, né? Vai começar de repente, eu vou ligar aqui, ó, vou fazer um triângulo aqui. Ou então vou ligar pra cá. Vou ligar aqui a diagonal. O pessoal começa a viajar. Na realidade, figura dobrada, o que tu tenta? Primeira coisa, tenta desdobrar. Tenta fazer ela antes da dobradura. Muito bem. E antes de trocar aqui, eu quero te mostrar mais uma coisa. Rapidinho aqui, ó. 180. Eu poderia, olha só. Claro, isso aqui depende um pouco da habilidade, né? Do nível de resolução de exercício que tu tens. Quanto mais exercício tu vai resolvendo, tu vai criando habilidades novas, justamente nesse trato de resolução de exercício, nesse trato aritmético, nesse trato algébrico de manipulação de quantidades. Isso aí é uma habilidade que tu vai desenvolvendo na medida que tu vai fazendo exercício. Né? Quem pratica mais, a tendência é que tenha mais habilidade. Isso é normal. Então, com a prática, tu vai, por exemplo, perceber assim, ó. Eu quero uma raiz inexata, que é 180, eu vou tentar buscar o máximo possível aqui dentro, ó, de raiz exata. Uma raiz exata maior possível aqui dentro. E a raiz maior possível, eu sei, porque eu vivo disso e manipulo muitas vezes isso, eu sei que é o 36. Eu sei que 36 vezes 5 dá 180. E aí, raiz de 36, quanto que é? É 6. Então, eu resolvo aqui direto, ó, e encontro 6 raiz de 5. Então, isso é um jeito rápido de fazer. Senhor, mas se eu não enxergasse esse 36, se eu enxergasse uma outra raiz menor. Boa, olha só que legal isso aqui é muito legal. Por exemplo, ó, 180 eu posso dizer que é 9 vezes 20. Não dá 180? Dá ou não? Acorda? Dá ou não? Dá. E raiz de 9 é exata. É mesmo. Então dá para tirar a raiz aqui, senhor? Claro que dá. Então esse 3 fica fora. 3 raiz de 20. Já ficou menor. Muito bem. Agora eu tento buscar dentro desse 20 uma raiz exata também. Quem seria? Alguém que multiplica para dar 20. Que seja raiz exata. O 3 já está aqui. Raiz. Quem vezes quem que dá 20? 10 vezes 2. Mas 10 não é exata e nem 2. Tem que ser outra multiplicação. Quem vezes quem dá 20, que tem raiz exata? 4 vezes quem? 4 vezes 5. Olha que lindo que é isso aqui. 4 vezes 5. Raiz de 4 é exata? É. Dá para tirar, senhor? Dá. Quanto que é a raiz de 4? 2. E aí esse 2 pula para fora aqui de novo. Aí tu vai ter 3 vezes 2 vezes raiz de 5. Quanto é que dá isso? 6 raiz de 5.
Olha como é legal isso, né? Então, de repente, eu não sabia que dava para fazer isso aqui. Se tu esquece isso, vai decompondo aqui dentro em raízes exatas. Certo? Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Sim? É legal, né? Mais ou menos. Tá. Vamos fazer mais uma, então. Agora são 9h35. Vamos fazer mais um exercíciozinho, então. Esse aqui também é do Enem. Esse exercício aqui é um exercício bem significativo, que caiu no Enem, acho que foi 2014, acho que foi 14 ou 15, não lembro. Olha só. Diz assim: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Tá, tudo bem. Aí diz ali a reportagem: caminhão entala em viaduto no centro. Isso aconteceu em Porto Alegre. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado a figura. Então isso aconteceu, realmente ali o caminhão com os 3 tubos, né, de carga, e ele entalou realmente, né, dentro do viaduto ali. Beleza. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros. Então olha só, o raio do cano 0,60 metros. Lembra da aula hoje que nós fizemos coisas redondas. E esses canos estejam em cima de uma carroceria de um caminhão, em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto, ou seja, abaixo de um viaduto, é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,5 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 para aproximação para a raiz de 3. Pergunta aí qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança. Esse exercício ele é muito legal, ele está muito bem elaborado, ele está muito bem feito, ele está bem articulado as informações de um parágrafo para o outro. É o tipo de questão assim, ó, que foi bem feita. Quem fez é quem manja da coisa de fazer questão, certo? Então assim, ó, o que ele diz? Esses 3 canos aqui, esses 3 tubos, que tem raio de 0,60 metros, estão empilhados com esse formato, ok? E eles estão sob uma carroceria de um caminhão, né? Que está a 1,30 m do solo. Então, o desenho é uma coisa assim, ó. Eu tenho que ter os 3 canos. Vou fazer uma coisinha aqui mais bonitinha. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, arredondo aqui. Fazer um tubinho assim. Vou fazer aqui, ó. Diminuir. Nananana. Ok. Aí eu vou trazer pra cá. Aí eu vou replicar isso. Vou botar aqui. Replicar. Vou botar aqui. E aí, o que acontece? Aqui estão os 3 tubos. O que eu sei? Que esses 3 tubos estão em cima de uma carroceria que estão a 1,30 m do solo. Então aqui, ó, ainda tem 1,3 metros do chão. E tem que ter uma margem de segurança de 0,50 metros ou meio metro para passar no viaduto. Então aqui para cima, ó, eu tenho que ter mais 0,5 metros. Beleza? Então o que acontece? A altura do viaduto é tudo isso, ó. Tem que ser 1,3 metros, que é a altura da carroceria do caminhão, mais meio metro lá, que é a segurança, e mais isso aqui, ó, essa parte que eu não sei, que é a altura dos tubos. Isso aqui que eu não sei, que é o meu cálculo do exercício.
Então, se eu somar meio metro de sobra, né, de folga, entre a altura da carga e o viaduto, mais 1,30 m dos tubos em relação ao chão e mais a altura dos 3 tubos, vai me dar a altura do viaduto. E vai ter sempre aquele assim, ai, senhor, é muito fácil. Se o raio é 0,6, os 3 tubos empilhados aqui, ó, tem 0,6 aqui, 0,6 aqui é 1,20 m. Então, tu vai pegar 1,20 m, vai somar com 1,30 m e vai somar com mais 0,5. E vai somar. E vai aqui achar 5, 10, vai 1, dá 3 metros. Que nem tem na alternativa. Eu botaria isso na alternativa, porque vai ter gente que vai pensar isso aqui. Vai achar que aqui é um cano, ó, e aqui é outro cano. Ou então vai fazer assim, um outro raciocínio também, que esse deve ter aqui para marcar, que é fazer assim, ó. Olha só, esse até é mais coerente. Ó, aqui é 0,60, aqui é 0,60. Então aqui tem 1,20 m. Boa, ó. Aqui vai ter 1,20 m. Aqui vai ter mais 0,60 mais 0,60 mais 1,20 m. Deixa eu apagar aqui. Não, ó. Vai ser então 1,20 m de um cano. Mais 1,20 m do outro cano aqui. Mais 1,30 m do caminhão. E mais 0,50 m da folga. Olha aí, 0, 4, 7, 12, vai 1, 4,20. Olha aí a felicidade do louco. Letra E. Ai, senhor, esse aí eu tenho certeza que eu acertei. Será que tá certo? É um bom raciocínio. Tá errado, né? De cima não tá exatamente em cima dos outros. Exatamente isso. Então, olha só o que eu vou pensar. Eu tô no final da prova. Tô louco pra ir embora. Tô louco pra pegar o SOU e me largar pra casa, que eu já tô cansado dessa prova. Certo? Nem a SOU, porque vocês fazem a prova na própria cidade, né? Então pega. Como é que chama aqueles ônibus que circulam? É o Oi? Isso. Tô louco pra pegar ali o circular e tal, pra largar pra casa. Alguns até fazem perto de casa, já dá uma pernada. Já passa ali na padaria, compra um calcetinho pra levar pra casa. Então o cara já tá louco pra ir embora. E aí o tempo tá batendo. E aí tem essa questão com tudo isso, meu Deus do céu, só que eu não vou fazer nunca, eu vou chutar. Aí o cara faz esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio simples, não totalmente equivocado, né? Mas é um raciocínio de aproximação, de estimativa, e eu chego a 4,20. Aí, como tu falaste, Fátima, um cano, ele tá ligeiramente encaixado no outro, não tá bem sobreposto. Então é um pouco menos de 4,20. Porra, então não vai ser 2,82 m, né? 13,52, acho que ainda falta muito, não dá tanta diferença assim. Eu ficaria pela letra D ou letra C, que diminui um pouco, entende? Pelo fato de um estar encaixado no outro. E se eu fosse chutar, eu chutaria no 4,02, porque a diferença, dá pra ver que não é uma diferença tão grande. Estão entendendo o que eu tô falando? Então, no momento da correria, do desespero, tá terminando a prova e tem que chutar, dá pra fazer esse tipo de raciocínio e rezar pra Deus para que dê certo. Tranquilo? Mas a chance é grande. Tranquilo? Então é isso que eu tô falando. Bom, vou desfazer esse raciocínio aqui, que é um raciocínio encurtado. E agora eu vou à luta. Vou fazer o exercício propriamente. Eu já sei que tem que somar 0,5 mais 1,3, já sei que tem 1,8. 1,8 para somar. Então, na realidade, está faltando o quê? A altura dos canos. Bom, então agora sim vai começar a resolução. Olha só. Dica final da aula de hoje. Sempre que tu tiver círculos se encostando, círculos se esfregando, um tangenciando no outro, um tocando no outro, dá para dizer quase 100% das resoluções são feitas ligando-se os centros. Então a primeira coisa que tu vai fazer aqui é ligar os centros. Aqui eu tenho um centro. Aqui eu tenho mais ou menos, ó, por aqui, um outro centro. Aqui mais ou menos um outro centro. E aí eu vou ligar esses centros. Olha como vai ficar uma coisa maravilhosa. Opa, errei. Vou fazer aqui. Vou ligar os centros aqui, ó. Liguei aqui. Vou fazer de vermelho. Vou ligar de novo aqui. Ok. E vou ligar aqui.
O que formou aí? Um triângulo. Agora, que tipo de triângulo formou aí? Equilátero. Equilátero. Por que tu sabe que é equilátero, senhor? Onde é que está escrito isso? Aqui não é um raio, 0,60? Aqui também é um raio, ó. Então tem a mesma medida, 1,20. Aqui não é 0,60? Aqui também não é outro raio, 0,60? Ó. Raio e raio. Então tem 1,20 também. E aqui também, ó, um raio aqui, outro raio aqui, 1,20. Então isso aqui é um triângulo retângulo com um lado do triângulo igual a 1,20, ou seja, 1,2 metros. Certo? Beleza. Isso aí é tudo. Tu consegue enxergar que aqui eu tenho um raio também? Vou colocar de outra cor. Consegue enxergar que aqui em cima é um raio também? Sim? E tu consegue enxergar que aqui, ó, é um outro raio também? Porque eu posso botá-lo aqui, ó. Olha só, eu posso botá-lo aqui, ó. Certo? É um raio também, é ou não? Sim? Sim. Então, olha só qual é que é a chave do exercício. Essa altura dos três canos, que é o que eu estou querendo aqui, ó, para somar no 0,5 e no 1,3, essa altura dos três canos vai ser um raio, mais outro raio, e mais a altura do triângulo equilátero. Essa linha aqui, ó, chama a altura do triângulo equilátero. Então, vou calcular isso aqui. Essa altura do triângulo equilátero tem uma fórmula. Lá no triângulo equilátero eu até nem comentei. A altura do triângulo equilátero tem uma fórmula também. Não, acho que eu comentei sim. A altura vai ser o quê? Lembra que a área... Como é que é a área de triângulo equilátero? Lado ao quadrado. Uhum. Raiz de 3 sobre 4. 2, 3, 4. A altura, tu simplifica... Eu falei sobre isso, ó. Simplifica esse 2 com esse 4. Lembra disso? Que não pode, mas eu simplifico para guardar a fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Falei sobre isso ou não? Sim. Sim, né? Então, a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero vai ser lado do triângulo 1,2 vezes raiz de 3, ele me deu, é 1,7 sobre 2. E aí, então, eu vou simplificar aqui, eu posso fazer isso, 1,2 divide por 2, vai dar 0,6, 0,6 vezes 1,7. A altura do triângulo equilátero igual 0,6 vezes 1,7, vou fazer a continha aqui, ó, 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42, me vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Como é 0,7, como é 0,6 e 1,7 tem duas casas é 1,02. A altura aqui é 1,02. Tá aí a altura das três bolas, dos três... aliás, a altura do triângulo, né, primeiro, a altura do triângulo, que é 1,02. Aí a altura das bolas vai ser aqui, ó, raio mais a altura do triângulo. 0,6 mais 0,6 mais 1,02. A altura das bolas, só dos tubos, 1,2 mais 1,02 vai dar 2,22. Né? Vai dar 1,2 mais 1,02. Vai dar 2,22. Então, isso aqui, ó, é a altura dos tubos. Lembra que tinha ainda 0,5 de folga para cima e 1,3 de carroceria para baixo. Isso vai dar 1,8. 1,8 ou 1,80. Somo 2. 2 e 8, 10. Vai o 1.
4,02 metros é a altura total, é a altura que deve ter o viaduto. Olha a nossa perspectiva, a nossa estimativa no início, ó, 4,02. Eu teria acertado o exercício se eu tivesse feito aquela estimativa inicial. Tranquilo? Certo, pessoas? Hã? Meu Deus. Legal, né? Cara, assim, ó, É é difícil, pessoal. Por isso que tem que fazer o quê? Tem que exercitar, né? Agora a gente tá virando o mês de setembro, tá? Eu vou pôr aqui para parar aqui a gravação. Fechou aqui então. Ok.